Vamos continuar agora falando da parte final, correspondente à segunda grande parte de Homo Deus. Alguns historiadores colocam tanto a Baixa quanto a Alta Idade Média, enunciam como sendo a longa noite de 1000 anos. Muito embora eu, por exemplo, tenha... não acredito que seja dessa forma, até porque as próprias universidades, como as que nós temos hoje em dia, vieram à tona diversas durante o período da Idade Média, tanto no continente europeu quanto no Oriente Médio, até mesmo no norte da África, nós tínhamos algumas universidades durante a Idade Média. Mas isso posto, já no final da Idade Média, início do século XV, metade do século XV, veio à tona o Renascimento e junto com ele os conceitos do humanismo que permeiam o livro Homo Deus e são descritas de forma bastante pormenorizada até os dias atuais da pós-contemporaneidade, como o próprio Yuval Harari postula. E em alguns momentos a gente pode analisar que todas as seitas humanistas acreditam que a experiência humana é a fonte suprema de autoridade e do significado, mas elas interpretam a experiência humana de diferentes maneiras. Aí aquelas famosas 3 vertentes que a gente vai falar um pouco. Nesse capítulo, o autor divide o humanismo em humanismo liberalista democrático, ou só liberalista num primeiro momento, o humanismo socialista e o humanismo evolucionário. Então, vou fazer agora uma leitura de uma citação de um parágrafo que ele diz que, logo no início desse capítulo, que fica na página 227, o contrato moderno nos oferece poder com a condição de que renunciemos à nossa crença num grande plano cósmico que dá significado à vida. Mas quando examinado atentamente, encontra-se nele uma sorrateira cláusula de escape. Se de algum modo os humanos conseguirem encontrar um significado que não derive de um grande plano cósmico, isso não será considerado quebra de contrato. Essa escapatória tem sido a salvação da sociedade moderna, pois é impossível manter ordem sem significado. O grande projeto político, artístico e religioso da modernidade consiste em encontrar um significado cujas raízes não estejam em algum grande plano cósmico. Bem, aí, continuando, fala um pouco sobre a questão do Friedrich Nietzsche, dizendo que tudo que não nos mata nos fortalece e Deus está morto. Então eram algumas ideias que desde a época do Iluminismo, talvez no século XVIII, alguns famosos pensadores como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, começavam a acreditar mais nessa questão de uma religião que poderia ser mais voltada para questões tanto da humanidade quanto colocando o humano no centro, já passado um período do Renascimento. As ideias foram amadurecendo até que chega um momento em que essas 3 vertentes humanistas, de certa forma, tomam uma forma e seguem seus princípios, seus caminhos. E, inclusive, essa questão, o autor até cita algumas partes, como que a Síria, temente a Deus, o país Síria, das cidades de Damasco, a sua capital, Alepo, dentre outras, seriam mais perigosas para pensadores humanistas devido ao fanatismo religioso que tem lá, do que, por exemplo, um país completamente, ou grande parte dele,
ateu, como a Holanda, os Países Baixos. E aí isso me fez lembrar de uma outra anedota do livro O Idiota, também de Fyodor Dostoevsky, em que o príncipe Mishkin, o personagem principal do livro, falando com seu pseudo-amigo Rogojin, fala sobre uma anedota de que um homem temente a Deus assassina friamente um ateu e no ato da execução diz: Deus irá me perdoar porque eu estou matando um infiel. Infidel, em inglês, como se diz, aqueles que não acreditam em Deus ou não têm religião. Então, aí ele começa a falar um pouco ironicamente sobre como os jornalistas da Associação Egípcia dos dias atuais condenam o periódico francês Charlie Hebdo pelas caricaturas que fizeram de personagens importantes do islamismo, como o profeta Maomé, por exemplo, em que eles dizem que não é que eles cometeram uma blasfêmia em relação ao islamismo, mas o fato de que eles feriram os sentimentos de centenas de milhões de muçulmanos mundo afora. Então, uma nota de repúdio em relação a isso. E aí o Yuval Harari até postula brincando: a humanidade está evoluindo nesse sentido, já não se fala mais em blasfêmia, auto de fé, inquisição, mas em nota de repúdio àqueles que ferem os sentimentos dos religiosos da Irmandade Muçulmana. Então fica essa nota de ironia que o Yuval Noah Harari coloca em sua obra. E começa a pontuar um pouco mais sobre a questão do humanismo, que de certa forma a gente já falou antes, é calcado em valores da antiguidade clássica, especialmente a greco-romana, e de certa forma tem nas suas vertentes algumas predileções. Por exemplo, a gente quando fala sobre o humanismo liberalista democrático, aí vige a lei do mercado, uma ética baseada em o que nos faz bem deve ser feito e encontrar as respostas dentro de nós mesmos. A questão do livre-arbítrio, de pensar em relação a, por exemplo, o voto, você pode ser... você pode ter uma influência, você pode ter uma análise de o que os atores que estão participando da trama estão falando, mas no final do dia quem vai decidir sobre o caminho da votação ou da escolha de um produto, por exemplo, é a pessoa, o indivíduo. Então o individualismo se sobressai na questão do humanismo liberalista democrático. Ao passo que, por exemplo, em relação ao humanismo socialista, o autor pontua na página 257 que a paz global não será, ou melhor dizendo, a paz global será alcançada não celebrando a singularidade de cada nação, e sim pela união de todos os trabalhadores do mundo. A harmonia social não será alcançada por cada um que explorar narcisisticamente suas profundezas, mas por aquela pessoa que priorizar as necessidades e as experiências de outros em detrimento dos próprios desejos. Então é a questão da máxima dos indivíduos atenderem mais aos partidos e aos sindicatos do que a seus sentimentos pessoais. Uma ideia bastante interessante e fascinante da questão do coletivo preponderar sobre o individual, e essa balança pende ora para um lado, ora para o outro, à medida que as décadas vão se estendendo. E a grande questão é quem será o vencedor, ou se nunca haverá um vencedor, mas ciclicamente haverá mudanças nas formas de governos. No caso, seria humanismo socialista, humanismo liberalista democrático. Então isso aí é um exercício que tanto eu quanto o Yuval Harari a gente prefere não profetizar, mas sim especular sobre situações em determinados países e continentes à medida que a história fosse desenrolando, né?
E vou falar um pouco sobre a questão do humanismo evolucionário, que o Harari pontua em sua obra, algumas falas sobre a questão da lei da selva, que prevalece ideias de que, mesmo num estado de paz, a guerra é uma opção. Então, no humanismo evolucionário, a questão do conflito existe e é importante e, de certa forma, se busca esse conflito para ver quem é que sobressai ao final do dia. Então, alguns pensadores, inclusive no século XX, no início do século XX e até final da primeira metade do século XX, especialmente o eixo nazi-fascista, postulava algumas questões como o darwinismo social, essa adaptação da ideia da origem das espécies do Charles Darwin aplicado à humanidade, e a questão do determinismo do Husserl, por exemplo, a questão de que o meio determinaria como seria as atitudes e o pensamento dos humanos, né? Então, os trechos finais da segunda parte falam sobre essa guerra que houve entre as três vertentes do humanismo, o liberalista democrático, o socialista e o evolucionário, entre os anos de 1914 a 1989. Observem aí que seria o início da Primeira Guerra Mundial e, de certa forma, o fim dos regimes comunistas. Então, dentre esse período de 3/4 do século passado, houve essa guerra incessante entre essas três formas de religiões. Inclusive, a gente não precisaria dizer que as religiões são aquelas clássicas do cristianismo, do islamismo, hinduísmo, budismo, judaísmo, dentre outros, mas o Yuval Harari, inclusive, gosta desse conceito de pensar o humanismo evolucionário, o humanismo socialista, o humanismo liberalista democrático como formas de religiões também, né? Então, ele fala que num primeiro momento, até o fim da Segunda Guerra Mundial, o humanismo evolucionário parecia estar liderando a corrida. De repente, era visualizado países levantando bandeiras do nacionalismo e questão de um regime totalitarista em que as pessoas tinham que se dedicar em prol do país e da superioridade de uma raça, por exemplo, como os alemães pontuavam naquela época, na questão do Terceiro Reich, a supremacia da raça ariana que deveria prevalecer através de uma limpeza étnica de outras etnias, teoricamente, que eles consideravam inferiores, e também sobre a questão dos genes, de levar adiante pessoas que seriam dessa raça ariana. Então era um pensamento que engraçado, que hoje em dia a gente, quando vê alguém falar dessa forma, a gente pensa logo, nossa, pessoa com uma visão muito limitada dos fatos e da própria ciência, né? Mas que há pouco tempo atrás, inclusive até mesmo nos dias atuais, a gente encontra novas vertentes desses ideais humanistas evolucionários. Tanto é que nos últimos 5 anos a gente viu e estamos vendo governos totalitaristas, nacionalistas, voltando à tona e vencendo eleições. Então, a questão da ciclicidade histórica é um fato. As pessoas querem acreditar em algo, até mesmo forçando aquilo e tapando os ouvidos e fechando os olhos a uma realidade que eles não querem enxergar, né? Ao passo que, ao final da Segunda Grande Guerra, em 1945, aparentemente havia essa guerra fria, essa divisão, essa polarização entre o bloco democrático e o socialista. E é interessante que o Yuval Harari coloca uma ideia para a gente pensar um pouco, que
se a gente parar para ver, o início da década de 70, após os grandes protestos de 1968 dos estudantes em diversos países do mundo, estava trazendo à tona como se as ideias do humanismo liberalista democrático não iriam vingar. De repente, ele menciona que dentre os países emergentes, talvez a Índia era o único que não estava sob um regime totalitarista e que ainda era democrático, ao passo que boa parte de diversos países do mundo, aqui na América Latina, por exemplo, estavam sob o jugo de regimes ditatoriais, totalitaristas, e não era exatamente os princípios do humanismo de liberalismo democrático, mas que lá para o final da década de 70 e especialmente final da década de 80, de repente veio à tona a grande preponderância do humanismo democrático, e ele postula que até os dias atuais, ele escreveu o livro final de 2016, início de 2017, estamos vivenciando uma realidade em que o humanismo liberalista está dominando. Mas aí vem essa questão que a gente deve pensar um pouco. Nada é para sempre. Observem, tudo bem, se a gente tem uma grande porcentagem de países que estão vivenciando regimes democráticos e prezando pela questão do livre mercado, da ampla concorrência, da lei da oferta e da procura, isso não significa que seja um estado estacionário. A própria história, para aqueles que amam e estudam, percebe que existem ciclos, como eu já mencionei anteriormente, em que há uma completa mudança dos valores. Então, tanto o Yuval Harari quanto eu, a gente nos coloca essa questão de especular sobre como seria o futuro da humanidade. E aí, mais adiante, chegando na terceira parte, vem a grande sacada da questão dos algoritmos e como eles influenciam duas novas tecno-religiões. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, na próxima parte, na terceira parte, a gente vai falar sobre o que é que está acontecendo na sociedade pós-contemporânea, em que os Homo sapiens postulam chegar a ser Homo Deus. E como isso aconteceria? Se num primeiro momento a gente falou, colocamos algumas pinceladas de ideias sobre a busca da felicidade, da imortalidade, divindade, explicamos como esse processo aconteceria, citando exemplos, vamos falar de uma forma mais aplicada em relação a essa terceira parte. Então, a gente vai falar a partir do próximo momento, no próximo vídeo, um pouco mais sobre essas ideias tecno-humanistas e o dataísmo.